Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade aí ao nosso conjunto dos números inteiros, só que agora a gente vai começar a ver as operações, a adição e a subtração. Então, a adição, esse conteúdo você vai encontrar lá na sua apostila, no módulo 2, das páginas 140 até a 142, e a subtração está na página 145 e 146. Então, vamos lá, como é que a gente vai fazer essas operações. Então, adição. Primeiro caso, adição com números de mesmo sinal. O que quer dizer isso? Nós vimos que os números inteiros, ou eles são positivos, com sinalzinho de mais, ou eles são negativos com sinalzinho de menos. Então, agora nós estamos falando, adição de números com o mesmo sinal. Ou os números vão ter todos os sinais positivos, ou eles vão ter todos os sinais negativos. Como é que a gente vai resolver isso? A soma de dois números inteiros de mesmo sinal é obtido adicionando seus valores absolutos e conservando-se o sinal comum. O que é valor absoluto, gente? É o valor que o número é. Então, se ele é 4, o valor absoluto dele é 4. Se ele é 15, o valor absoluto dele é 15. Então, vamos ver os exemplos aqui, ó. Então, na letra A, eu tenho dentro do meu parêntese aqui o mais 4. E no segundo parêntese, eu tenho mais 5. Quem está separando os dois parênteses? Não é o sinal de mais? Então, eu estou somando o mais 4 com o mais 5. Se eles têm o mesmo sinal, eu vou somar 4 mais 5 dá 9, e eu vou conservar o sinal de mais, porque os dois são positivos, ó. Então, eu coloquei aqui mais 9 ou somente 9, porque lembrando que o nosso número positivo, ele não precisa aparecer o sinalzinho de mais. Na letra B agora, olha só, dentro do meu primeiro parêntese é menos 5, e dentro do segundo parêntese é menos 4. Então, o sinal do 5 e o sinal do 4 é o mesmo. Os dois são negativos. Tá vendo que entre os parênteses está uma soma? Então, eu estou somando dois números com o mesmo sinal. Então, eu vou somar novamente, 5 mais 4, 9, e repetir o sinal, ou seja, conservar o sinal dos números, ó. Então, o meu resultado é menos 9. Aqui na letra C, eles estão fora do parêntese. Então, eu tenho aqui, ó, o mais 3 com o mais 9. Os dois não são positivos, não é o mesmo sinal de mais, ó. Então, eu estou somando dois números com o mesmo sinal. Então, eu somo 3 mais 8, 11, e repito o sinal de mais, porque os dois são positivos. Então, o meu resultado ficou mais 11 ou simplesmente 11. Então, eu estou colocando sempre o ou, gente, só para alertar vocês que o positivo, ele pode vir com o sinal de mais ou sem o sinal de mais. Na letra D, eu tenho o menos 7 com o menos 5. Ó, o sinal do 7 é negativo e o sinal do 5 é negativo. Então, os dois números têm o mesmo sinal. Então, eu vou somar 7 mais 5, 12, e conservar o sinal dos números. Ó, se os dois é negativo, o resultado continua negativo, menos 12. Agora, nós já temos o segundo caso. O que o segundo caso fala? Adição de números com sinais diferentes. Agora, um número vai ser positivo e o outro negativo. Então, agora os sinais são diferentes. O que a gente vai fazer para resolver? Ó? A soma de dois números inteiros de sinais diferentes é obtida subtraindo-se seus valores absolutos, dando-se ao resultado o sinal do número de maior valor absoluto. Então, vamos entender isso aqui. Agora, eu vou olhar os sinais. Se os dois têm sinais diferentes. Então, olha só aqui o primeiro exemplo. O primeiro parêntese é mais 9
e o segundo parêntese é menos 4. Então, o 9 é positivo e o 4 é negativo. E entre eles, ó, tem o sinal de mais. Só que os nossos números são de sinais diferentes. Então, agora eu vou subtrair. O que é subtrair? Subtrair é diminuir. Então, quando os sinais são diferentes, nós vamos fazer uma subtração. Então, nós vamos diminuir, ó. De 9, eu tiro 4, sobrou 5. Por que ficou com o sinal de mais, que é o sinal do 9? Porque a gente pega o sinal do maior número com valor absoluto. O que é o valor absoluto? O valor que o número é, gente. Então, 9 é 9, 4 é 4. A gente não vai olhar o sinal. A gente vai olhar o valor absoluto, ó. Entre o 9 e o 4, quem é maior? Não é o 9? Por isso que a gente pega o sinal do 9, ó. Então, o nosso resultado é mais 5 ou simplesmente 5. Na letra B, menos 7 mais o mais 3. Então, eu estou somando o menos 7 com o mais 3. Novamente, os sinais são diferentes, ó. Então, eu vou diminuir. 7, eu tiro 3, sobrou 4. Quem é maior? 7 ou 3? Maior é 7. Então, eu vou pegar o sinal dele, que é menos, ó. Então, o meu resultado é menos 4. Na letra C, eu tenho mais 7 somado com menos 3. Novamente, os sinais são diferentes, ó. O 7 é positivo e o 3 é negativo. Então, primeiro eu vou diminuir. 7 menos 3, 4. E vou pegar o valor, o sinal do valor maior. Então, quem é maior? O 7 ou o 3? O maior é o 7. Por isso que o 4 ficou positivo. Então, mais 4 ou simplesmente 4. Na letra D, não tem parêntese, né, gente? Ó, eu tenho o 10 menos 2. Qual que é o sinal do 10, gente? É o mais. Porque quando não tem sinal, o número é sempre positivo. Então, o 10, o sinal dele é mais, ele é positivo. E o 2, o sinal dele é menos, é negativo. Então, eu tenho um positivo com um negativo. Os sinais não são diferentes? Então, eu vou diminuir. 10 menos 2, 8. E vou pegar o sinal do maior, que é o 10. Então, ficou mais 8 ou simplesmente 8. E na letra E, eu tenho menos 5 com mais 3. O 5 é negativo e o 3 é positivo. Então, os sinais são diferentes, eu vou diminuir. 5 menos 3, 2. E pegar o valor do maior, o sinal do maior número, que é o 5. Então, o 2 ficou negativo. Só que a adição, gente, ela tem algumas propriedades. Então, vamos ver algumas propriedades da adição. Primeira propriedade, comutativa. O que diz essa propriedade? Em uma adição de números inteiros, a ordem das parcelas não altera a soma. Então, eu tenho aqui, ó, mais 3 com mais 2 é 5. Se eu trocar a ordem, mais 2 com mais 3, continua sendo 5 do mesmo jeito. Então, eu alterei a ordem das parcelas, mas o resultado continua sendo o mesmo, ó. Menos 15 com mais 9 dá menos 6. Por que menos 6, professora? Lembra que a gente acabou de ver a regrinha? Quando os sinais são diferentes, nós vamos diminuir e pegar o sinal do número maior. Ó, mais 9 com menos 15. Sinais diferentes. Então, de 15 eu tiro 9 é 6. Peguei o sinal do número maior. Então, a ordem das minhas parcelas não altera a minha soma. Propriedade do elemento neutro. O elemento neutro da adição é o zero. Então, tudo que eu somo com zero não altera o valor, né? Continua sendo o mesmo valor. Então, aqui, ó. Mais 3 com mais 0 continua sendo 3. 0 com mais 3 continua sendo 3. 24 com mais 0, 24. 0 mais 24 continua sendo 24. Então, o elemento neutro na adição é o zero. A outra propriedade associativa da adição.
Em uma adição com 3 números inteiros, podemos associá-los diferentes sem alterar a nossa soma. Então, aqui, ó, no primeiro exemplo, eu tenho mais 7, mais abrir colchete. Dentro do meu colchete, eu tenho menos 3 com mais 9. Então, essa expressão aqui, o resultado dela é 13. Eu inverti a ordem, olha só. O meu colchete estava aqui, ó, separando, né, o mais 7 dos dois valores aqui, que é o menos 3 e o mais 9, ó. O menos 3 e o mais 9 está dentro do colchete. Agora, eu troquei o colchete de lugar, ó. Eu separei aqui dentro do colchete o mais 7 com menos, mais menos 3. E quem ficou fora do colchete agora foi o mais 9, ó. Então, eu troquei o colchete de lugar, associei as parcelas de maneiras diferentes, mas o resultado continua sendo o mesmo. Olha na letra B, menos 5 mais, abrir o colchete, menos 1, menos 4 mais menos 1. Então, essa expressão dá menos 10. Agora, troquei, ó, passei o meu colchete para o início, ó. Colchete, menos 5 com mais menos 4, fechei o colchete, e o menos 1 agora está fora do colchete, ó. Mais menos 1. Então, associei também de maneira diferente, o resultado continua sendo menos 10. E a última propriedade, existência do elemento oposto ou simétrico. O que é uma coisa simétrica, gente? Lembra lá da nossa simetria? É dividida ao meio. Então, os nossos números inteiros, ele tem uma simetria. Lembra que eu falei para vocês que lá na reta numérica é o zero que separa o lado positivo do lado negativo? Então, todo número positivo, ele tem um correspondente no negativo, ou seja, um simétrico dele, o oposto a ele. Então, todo número inteiro admite um número oposto ou simétrico a ele. Então, olha só o exemplo. O mais 3, quem vai ser oposto a ele? O menos 3. Então, se eu somar mais 3 com menos 3, isso aqui dá 0. Por quê? Lembra lá da regrinha dos sinais diferentes? Ó? A gente não subtrai? 3 menos 3, 0. Vai ter sinal aqui? Não, porque o 0 ele é elemento neutro. Ele não tem sinal. Olha aqui, ele inverteu aqui a ordem. Ó. Colocou o menos 3 primeiro, mais 3. Então, o menos 3 com o mais 3, eles são opostos. Então, toda vez que eu for resolver a operação com opostos, é sempre 0. Mais 24 com mais menos 24. Ó. Mais 24 é oposto ou simétrico do menos 24. Então, quando eu resolvo os opostos, o resultado é sempre 0. Menos 24 mais 24, ó, menos 24 e mais 24 são opostos. Então, o resultado é 0. Então, essas são as nossas propriedades da adição. Agora, nós vamos ver as nossas operações de subtração. Ó, a gente sabe que a subtração é o inverso da adição. Então, é a operação inversa. Quando você quer tirar a prova de uma adição, você não faz nenhuma subtração. E quando você tem uma subtração, você quer tirar a prova, você não faz uma adição. Então, adição e subtração, uma é inversa da outra. Então, olha só como é que a gente vai resolver a subtração. Ó. A diferença entre dois números inteiros é calculada adicionando-se o primeiro número ao oposto do segundo número. Então, o que é a diferença? A diferença é a subtração. Então, presta atenção aqui, ó. Eu tenho mais 6 menos mais 2. Então, o que eu vou fazer, ó? Adiciona, então eu vou somar o primeiro número, que é o 6. Então, aqui, ó, o mais 6 está sendo somado com o oposto do segundo. Se o segundo é mais 2, o oposto dele é menos 2. Então, o que a gente fez aqui, ó? Primeiro, ele me deu uma diferença.
mais 6 com menos mais 2. Então, aqui eu tenho uma diferença entre os dois parênteses. Como é que eu vou resolver? Ó? Pego o primeiro valor, que é mais 6. Ó, não é uma subtração? Agora eu vou somar mais o inverso o oposto do segundo número. Quem que é o segundo número? Não é o mais 2? O oposto dele é menos 2. Agora, os sinais não são diferentes? Nós vamos diminuir e pegar o sinal do maior. Então, de 6 eu tiro 2, sobra 4. Então, eu vou pegar o sinal do maior, que é 6. Então, meu 4 ficou positivo. Na letra B, menos 6, menos 2. Repito o primeiro termo, é menos 6. O menos, eu vou agora adicionar ao oposto do segundo. Então, o oposto de menos 2 é mais 2. Então, menos 6 com mais 2, sinais diferentes. Eu vou diminuir 6 menos 2, 4, e pegar o sinal do maior, que é o 6. Então, menos 4. Letra C. Mais 6 menos 2. Então, repito o primeiro, mais 6, menos, eu vou somar com o oposto do segundo. Então, o oposto de menos 2 é mais 2. Sinais iguais, eu somo e repito o sinal. Então, 6 mais 2, 8, são positivo, continua positivo. Menos 6 com menos mais 2. Repito o primeiro termo, menos 6, somado com o oposto do segundo. O oposto de mais 2 é menos 2. Sinais diferentes, o que a gente faz? Nós somamos e conservamos o sinal. Então, 6 mais 2, 8, e eu conservo o sinal de menos. Aqui na letra E, ó, eu não tenho parêntese. Então, eu já tenho aqui sinais diferentes, ó. O menos 12 com mais 7. O que a gente faz nos sinais diferentes? Subtrai. 12 menos 7, 5. E pega o sinal do número maior. O maior é 12 menos 5. Mais 5 com menos 4. Então, o 5 é positivo. Menos 4 não, desculpa, gente. Menos 1. O mais 5 e o menos 1. Sinais diferentes, eu vou diminuir, 5 menos 1, 4, e pegar o sinal do maior, que é o 5. Então, mais 4 ou simplesmente 4. Então, tá aí as nossas operações. E aqui eu fiz só um resumo, ó, do que a gente acabou de ver. As regrinhas aqui, ó. Quando os sinais são iguais, o que a gente faz? A gente soma e repete o sinal. Então, mais 2 com mais 3, sinais são iguais, eu somo e repito o sinal. 2 mais 3, 5. Menos 3 com menos 5, eu somo. 5 mais 3, 8. Os sinais é menos, repito o sinal. Sinais diferentes, subtrai e repete o sinal do maior. Então, menos 5 com mais 3, diminuo. 5 menos 3, 2, pego o sinal do número maior, o maior é 5, o sinal dele é o menos. Mais 8 com menos 6. 8 menos 6, 2, o maior é o 8, então eu repito o sinal do número maior. Então, tá aí a nossa explicação do nosso novo conteúdo.